É um prazer estar de regresso aqui à Novo Tempo e a este programa de sábado de adoração a Deus para não apenas prestarmos culto a Deus, mas também criarmos aqui uma comunidade, mesmo se, claro, neste momento cada um está em sua casa, talvez em família. Mas eu saúdo a todos nesta manhã de sábado e oro para que Deus se faça presente aí onde cada um de vós está. E vamos ter neste momento a oportunidade de abrir a palavra de Deus, meditar sobre ela, procurar aplicá-la à nossa vida. Por isso eu, neste momento, coloco a minha vida e as minhas palavras, mas também a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele nos abençoe neste momento de estudo da sua palavra. Começando por aí mesmo, uma das grandes bênçãos de nós termos a Bíblia e reconhecermos a Bíblia como palavra de Deus, é que ela dá-nos um enquadramento para nós compreendermos a realidade à nossa volta. Quer dizer, o que se passa no mundo. Mesmo olhando para trás, a história, a Bíblia dá-nos um enquadramento para entender muito do que se tem passado ao longo da história. Mas também em relação ao presente, às situações e circunstâncias que vamos vivendo a cada momento. E mesmo sobre o futuro, a expectativa das coisas que virão, a Sagrada Escritura dá-nos um enquadramento para entendermos, para não estarmos, se quiser, no escuro. A palavra de Deus também nos dá um enquadramento para entendermos a própria natureza humana, a realidade do que nós somos como homens e mulheres e como sociedade. E mesmo para entendermos as circunstâncias mais difíceis, como o sofrimento, a provação. Tudo isto, que são realidades da experiência humana, nós encontramos na Bíblia um quadro que nos permite entender o que se passa à nossa volta. Podíamos, usando aqui uma metáfora, eu vou usar hoje duas metáforas para tentar descrever o que a Bíblia pode ser na nossa vida. Uma delas é que a Bíblia é uma grelha que permite ler e mesmo interpretar o tempo e os acontecimentos. Quer dizer que nós olhamos à nossa volta e usamos esta grelha para entendermos e para sabermos também como nos devemos não apenas comportar, mas como devemos avançar e nos colocar diante da realidade. Eu desafio agora a ler comigo um texto que está em 1 de Crónicas. Serve aqui como introdução dentro desta perspectiva de a Bíblia ser para nós uma ajuda a entender os tempos que vivemos. 1 de Crónicas, no capítulo 12, a certa altura, no versículo 32, não vamos olhar muito ao contexto. O que se está a passar aqui é que o rei Davi estava a iniciar, digamos, o seu ministério como rei, depois de Saúl, do rei Saúl, e as várias tribos traziam, digamos, guerreiros e homens que vinham ali para assegurar apoio a Davi. E a certa altura, é como uma lista que é feita, lemos o seguinte, 1 de Crónicas 12, 32, diz que vieram alguns da tribo de Issacar. E vejam o que diz deles, eram 200 dos seus chefes, e depois diz que eram destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. É muito interessante esta descrição de que estes homens tinham esta capacidade, vamos dizer, de entender e interpretar os tempos. É uma faculdade absolutamente incrível que algumas Bíblias, até em traduções um pouco mais modernas, chamam-lhe como homens estrategas, capazes de entender, neste caso, auxiliar um rei, era muito importante, na sua estratégia. Ora, nós poderíamos perguntar, será que hoje também haverá um grupo de homens ou mulheres, ou alguma sociedade, talvez um pouco mais secreta, ou até, quem sabe, algumas pessoas que têm simplesmente um dom, e um dom dado por Deus ou não, um dom pessoal, poderíamos dizer, hipoteticamente, para entender o tempo, que outros não o possam fazer? Eu vou tentar também responder a esta pergunta. Agora deixe-me usar aqui uma ilustração que pode ajudar-nos a compreender esta demonstração que lhe estou a fazer sobre o papel que a Bíblia pode ter na nossa vida. Já ouvi falar, com certeza, imagino que a maioria de nós, pelo menos, na Pedra Roseta. É uma das peças de arqueologia e da história mais importantes, é mesmo considerada uma das mais importantes. Podemos visitá-la em Londres. E a Pedra Roseta, resumindo, o que é que se trata? Foi uma estela, um pedaço de uma pedra, encontrada no Egito. Ela foi encontrada em 1799. Curiosamente, foi encontrada pelos franceses, nas explorações que os franceses fizeram no Egito, na altura de Napoleão.
Mas depois, enfim, por questões mais de natureza política, a partir de 1801, a pedra Roseta, como ficou conhecida, porque foi descoberta precisamente em Roseta, ela ficou na posse do Reino Unido. Esta pedra teve um papel muito importante na compreensão da história antiga, porque ela permitiu ler e interpretar os hieróglifos, é uma palavra às vezes um bocado difícil de dizer, egípcios mais antigos, que eram muito conhecidos e encontrados nas escavações no Egito, mas que era difícil entender o seu significado. O que é que aconteceu? Esta foi a primeira inscrição daquele período de tempo que permitiu fazer o seguinte. Como era uma inscrição multilingüe, ou seja, ela tinha a mesma mensagem em 3 línguas, foi possível chegar então a uma compreensão sobre o que estava escrito precisamente, ou como interpretar os hieróglifos. Então, quais eram as 3 línguas que ali estavam? Então ela tinha precisamente a mesma mensagem nos tais hieróglifos egípcios antigos, tinha também a mesma mensagem no egípcio chamado egípcio demótico, mas também no grego antigo. E o que aconteceu foi que esta pedra, Roseta, permitiu recuperar uma compreensão muito mais clara destes tais hieróglifos egípcios, que até a certo ponto da história houve algum registro de uma capacidade de interpretação, mas que literalmente se perdeu ao longo da história, e isto ajudou a fazer o quê? Especialmente por causa de estar escrito também no grego antigo, que era uma língua já bastante mais conhecida, e foi então possível usar esta pedra e as suas inscrições como uma chave para entender os mistérios do passado, neste caso especialmente os mistérios do Egito Antigo. Ora, o que eu lhe proponho hoje é refletirmos e compreendermos é que a Bíblia, ela encontra-se nas nossas mãos, se assim o quisermos fazer, precisamente como uma chave para compreendermos os mistérios do tempo. Não apenas de um tempo qualquer concreto, seja dos egípcios ou de qualquer outro, mas dos tempos. Aquele dom que tinham os homens da tribo de Issacar, nós podemos afirmar isto, e eu vou já provar-lhe na Bíblia. O dom de entender os tempos e até os mistérios do tempo não é um dom que seja dado a um grupo de pessoas em concreto, uma espécie de adivinhos que têm a sorte de entender o que se passa. Este dom é dado a todos os que quiserem estudar, eu até poderia dizer esquadrinhar a Escritura, a Palavra de Deus. Há, na verdade, uma revelação bastante antiga a respeito de que chegaríamos a um tempo nesta Terra em que isto ia exatamente manifestar-se assim. Haveriam coisas que seriam misteriosas, mas que seriam abertas e tornadas compreensíveis a quem estudasse. Então, nesse caso, acompanhe-me aqui no livro do profeta Daniel. Vamos ao final do profeta Daniel, no capítulo 12. Vamos ler os versículos 9 e 10. Versículos, aliás, importantíssimos no quadro profético da Escritura. E diz o profeta Daniel, capítulo 12, versículos 9 e 10. Ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim, declarou o anjo que acompanhava Daniel. E depois completou: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ora, é muito interessante que este texto se refira a 2 coisas em concreto, a 2 realidades. O facto de que estas palavras, portanto, as revelações que Daniel tinha recebido, neste momento da história em que ele as recebeu, eram para ficar fechadas e seladas, portanto, impossíveis de entender ou de descodificar estes mistérios revelados em profecia, mas também nos é dito que chegaríamos a um tempo, designado aqui como tempo do fim, porque era até lá que esta mensagem estaria fechada e selada, mas que depois disso, realmente, os sábios, aqui designados como os sábios, ou os que tenham sabedoria, serão capazes de entender. Ora, curiosamente, a tensão que é aqui feita, ou a oposição, é entre os sábios que vão entender e os ímpios. Esses não irão entender. Nós percebemos então que aqui os sábios não se trata, lá está, de uma classe de pessoas escolhidas ou com alguma característica em si particular. Como eles estão em oposição aos ímpios, quem são estes sábios?
Ora, os ímpios são aqueles que se afastam de Deus e da sua palavra, que não se submetem à autoridade do Senhor e àquilo que Ele deixou revelado. Portanto, estes sábios quem são? Talvez possamos ainda entender melhor se lermos o versículo 4, que eu deixei aqui de propósito para ler a seguir. Porque o tema é paralelo. E no versículo 4 é dada uma mensagem muito semelhante. Veja, Daniel 12:4. Tu, Daniel, encerra ou fecha estas palavras e sela este livro. Está a ver a mesma mensagem do que o versículo 9. Só que continua assim. Sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, mas o conhecimento se multiplicará. Conhecimento poderíamos também traduzir aqui por a sabedoria se multiplicará. Ora, precisamente, os sábios, aqueles que vão ser capazes de ter conhecimento sobre este livro, sobre a revelação profética, esse conhecimento vai multiplicar-se. E porquê? Vai ou iria multiplicar-se quando, nesta terra, homens e mulheres se voltassem para a Escritura num tempo, que já percebemos aqui na descrição, que seria designado como o tempo do fim. Não se trata, portanto, de uma elite de homens ou mulheres que são escolhidos arbitrariamente, mas de pessoas que se voltaram para as Escrituras. Profeticamente, estes factos aconteceram a partir de um dado momento da história, quando houve um regresso ao estudo das profecias, cumprindo, portanto, a própria profecia. Mas a partir desse momento, o conhecimento começou a multiplicar-se. Ora, hoje, eu quero neste momento aproveitar esta ocasião para refletir sobre uma chave de compreensão. E essa chave, ela permite-nos entender, como poucas outras coisas, o tempo e o futuro e algumas coisas que poderíamos pensar ou considerar como mistérios. É por isso que chamei a esta mensagem e desafio agora a ir comigo numa viagem à procura de descobrir a chave dos mistérios do céu e da terra. Essa viagem vai levar-nos longe. Vamos ler, por isso, o livro do Apocalipse e vamos continuar neste contexto profético. O livro do Apocalipse vamos ler no capítulo 12. Um capítulo importantíssimo na revelação do Apocalipse, que está mesmo no centro da mensagem, considerando as visões e a revelação do Apocalipse como um todo, encontramos o seu centro realmente entre o capítulo 12 e o capítulo 14. E venha comigo, eu disse que era uma viagem, neste caso é realmente uma viagem profética. Nós vamos ler capítulo 12, os versículos 7 até ao 12. Foi isto que foi revelado a João. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Note bem, lemos aqui uma descrição incrível de uma visão que João, o apóstolo e profeta, teve. O que é que João viu? Um conflito cósmico. Ele é cósmico porque ele passou-se numa dimensão que não é a terrestre. E este conflito, ele é entre Cristo e Satanás. A linguagem e a revelação é profética, mas ela própria, só nestes versículos que lemos, tem o suficiente para entendermos. Esta batalha deu-se no céu entre Miguel, que é Jesus Cristo, este é um seu título, precisamente quando ele está na luta e na batalha, e depois diz-nos claramente que este tal dragão, aí sim é uma linguagem profética, mas aí descreve-nos imediatamente que se trata do diabo, de Satanás, a antiga serpente. Ora, este conflito, o que é que o próprio texto que lemos nos diz? Que teve consequências dramáticas no céu, basta dizer que houve guerra,
Essa guerra, diz aqui mais à frente, que aliás trouxe a terça parte dos anjos, afetou, portanto, a organização do céu, mas o que eu queria focar-me, aliás, na continuidade desta mensagem, é que esta guerra teve consequências tremendas na terra. As consequências foram a tal ponto, e seriam para a continuidade da história, que foi dito João, nesta visão, ai dos que habitam na terra, porque eles irão, obviamente, a compreensão que temos, eles vão sofrer a ira do próprio diabo. E essa ira iria manifestar-se de muitas maneiras na história, na experiência humana e na experiência deste planeta. Nós vemos, portanto, aqui uma visão de um conflito cósmico e das suas consequências na Terra. Eu proponho-lhe hoje também o entendimento de que a explicação e a revelação da Bíblia sobre o grande conflito, nós poderemos considerá-lo, eu vou usar aqui uma palavra talvez assim à partida um pouco complexa para alguns, quem sabe, mas que eu vou explicar, não é nada difícil. A visão do grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás, mas as suas consequências na Terra, são aquilo que nós poderíamos chamar, no contexto global da revelação bíblica, uma metanarrativa. Isto é o quê? Meta significa o que está para além. E a narrativa é, portanto, a história ou o relato. O grande conflito, e esta é uma proposta de compreensão que hoje eu deixo e ao qual vos desafio, a Bíblia, na verdade, ela tem alguns temas que nós poderemos considerar como metanarrativas. Isto significa o quê? Que são temas que eles próprios orientam todas as narrativas, ou seja, as várias histórias e relatos e personagens e acontecimentos que estão na Bíblia. As metanarrativas são grandes temas que percorrem a história da humanidade e da revelação na Bíblia como um fio condutor. E, na verdade, nós compreendemos melhor a Bíblia e os vários acontecimentos e histórias e relatos quando entendemos qual é o contributo que essas histórias estão a dar para a grande história. É isso que é uma metanarrativa. É uma grande história. Ora, prezado irmão e irmã, querido amigo que está connosco nesta hora, a visão do grande conflito e das suas consequências sobre esta terra e sobre a experiência humana são realmente a grande metanarrativa que nós encontramos na Bíblia. Nós poderemos entender não apenas o que está escrito na Bíblia, mas também entender a realidade. Foi por aí que começámos, aliás. A realidade do que nós vivemos neste mundo, a partir de uma compreensão sobre este quadro ou esta visão de que a terra geme com um ai. Ai da terra, porque o diabo chegou e ele iniciou um movimento de destabilização e conflito que está há milénios a produzir os seus efeitos nesta terra. Deixe-me tentar resumir os grandes pilares desta tal metanarrativa, o grande conflito, e depois vamos à Bíblia. Usar um texto que nos vai ajudar a compreender isto claramente. Quais são, se pudéssemos resumir, os grandes pilares desta grande história? Em primeiro lugar, Deus estabeleceu uma ordem. Deus estabeleceu uma ordem no universo inteiro. Essa ordem nós vemos-la através de leis precisas, da estrutura e da harmonia fabulosa entre todas as coisas. A ordem que Deus estabeleceu é para todas as suas criaturas. Os minerais obedecem às ordens de Deus, as leis físicas obedecem à sua autoridade, mas também todas as suas criaturas, as que estão no céu, como os seus anjos, ou na terra, os seres humanos, estão debaixo desta grande ordem que Deus estabeleceu. Foi assim que Deus criou este mundo, e este mundo foi criado para obedecer a este primeiro grande pilar. Deus estabeleceu uma ordem precisa. E poderíamos, aliás, dizer que essa ordem está baseada na autoridade de Deus, por um lado, e no amor de Deus, por outro. Então, autoridade e amor
são os princípios fundamentais do governo de Deus. Por isso nós encontramos na Bíblia uma constante explicação e revelação precisamente sobre o facto de que Deus tem autoridade, mas de que essa autoridade não é arbitrária, é para o bem, porque ela está baseada no amor. Segunda grande cena, se quiser, do grande conflito, desta tal metanarrativa, é que Satanás desafiou essa ordem. Desafiou a ordem de Deus no céu e tentou trazer esse caos e arrastar todos quantos ele pode, no céu e na terra, para fora de quê? Para fora da ordem que Deus estabeleceu. É para aí que Satanás quer levar as pessoas. Ele não quis tirar os anjos do céu, nem quer tirar as pessoas de nenhum lugar a não ser a ordem de Deus, baseada na sua autoridade e no seu amor. E a terceira grande cena do grande conflito que a Bíblia revela é que o afastamento dessa ordem, portanto, quando qualquer criatura se deixa arrastar precisamente por esse poder tenebroso que contende contra Deus e os valores do seu reino e da sua ordem, esse afastamento traz sofrimento, caos e desordem. Por isso, a revelação de Apocalipse dizia, que já lemos, ai dos que habitam na terra, porque eles vão ser desafiados, tentados a ir para a desordem. Note que a questão que agora é importante nós colocarmos é como é que nós sabemos a forma como Satanás age para nos podermos defender. Ou será que nós estamos condenados a fazer parte desse ai da terra? De muitas formas, e o que se passa à nossa volta, nós somos vítimas dessa desordem. Mas na nossa vida pessoal e no que depende das nossas escolhas, nós não somos obrigados a ser arrastados no caos e na desordem que Satanás está a infligir, mas ele quer infligir é na sua vida e na minha. Eu então proponho-lhe nós hoje olharmos para um quadro fabuloso que a Bíblia nos traça e que nos permite compreender realmente as características ou os grandes valores da ordem de Deus e as características-chave da desordem de Satanás. E eu gostava de propor-lhe essa leitura e vamos fazê-la juntos a partir do livro de Gênesis. Nós vamos a Gênesis e vamos abordar a revelação e a descrição que a Bíblia, o texto bíblico nos faz, numa comparação entre Gênesis 1 e 2 versus Gênesis 3 e 4. E esta comparação, se nós a fizermos com atenção, vamos reparar que há realmente uma similitude entre a descrição da ordem que Deus estabeleceu, e essa ordem perfeita encontramos-la nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, e vamos encontrar aí 5, talvez até pudéssemos fazer isto com mais abrangência, mas eu vou focar-me aqui em 5 grandes sinais ou características da ordem tal como ela é estabelecida por Deus. E qual é a interpretação que nós podemos fazer? Sempre que estas características elas são vividas, experimentadas e acolhidas na vida de alguém, poderíamos dizer numa família, numa nação, num país, numa igreja, onde quer que seja, num ambiente que se aproxime destas 5 características, aí as pessoas estarão muito mais ao abrigo dos ataques de Satanás. E o capítulo 3 e 4 ele mostra-nos, por isso estes primeiros capítulos de Gênesis são essenciais para compreendermos o plano de Deus e a ordem que ele estabeleceu e a alternativa do conflito. Vamos então fazer esta análise. Eu vou propondo-lhe, nós não vamos ler os 4 capítulos, não é necessário, eu proponho-lhe os versículos onde encontramos claramente descritas, em oposição, estas 5 características. Vamos à primeira, Gênesis 1, vamos ler os versículos 1 ao 3. Lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. O que é que nós temos então? Qual é a primeira grande característica? No universo, na ordem de Deus, a palavra de Deus é a origem de todas as coisas. A palavra de Deus é inquestionável. É a partir da palavra de Deus que se constrói e se estrutura o universo e toda a obra criada. Lembre-se, a palavra de Deus é inquestionável. É o primeiro grande pilar.
Segundo pilar, vamos ler os versículos 26 e 27 do primeiro capítulo ainda, onde lemos o seguinte. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O versículo 27 então diz, conclui esta ideia, criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O que é que entendemos daqui? Segunda característica da ordem de Deus, o ser humano tem uma relação de intimidade profunda com Deus. Repare que Deus nos cria à sua imagem, somos o único ser criado que tem esta virtude, portanto, fomos criados para uma intimidade e para um relacionamento com Deus. Por isso é que temos a sua imagem e somos à sua semelhança. Isso quer dizer o quê? Não é que somos iguais, mas que é possível existir um relacionamento. Então, relacionamento e intimidade com Deus é o segundo grande pilar da ordem que Deus estabeleceu. O terceiro, vamos encontrá-lo em Gênesis, novamente, claro, no capítulo 1, e vamos ler agora o versículo 28 e depois o 2:15. Versículo 28 diz, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes, as aves e todo o animal, tudo o que se move sobre a terra. E o capítulo 2 e o versículo 15 diz que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, ou cuidar. Qual é a terceira grande característica da ordem de Deus? O ser humano, na Terra, tem uma relação de domínio e de sujeição de todas as outras criaturas, mas num ambiente de responsabilidade e cuidado. Portanto, nós, como seres humanos, somos responsáveis por uma sujeição positiva e equilibrada com todos os outros fatores que existem à nossa volta, a começar pelo mundo natural, os recursos com os quais Deus dotou este planeta. Quarto grande pilar desta ordem, vamos ler novamente, vamos voltar a Gênesis 1:28 para reforçar uma ideia muito importante e depois alguns versículos do 2, capítulo 2. Gênesis 1:28 diz que Deus os abençoou. Agora note que é muito importante que este versículo está escrito no plural. Deus abençoou-os, homem e mulher, e deu-lhes a eles a capacidade de encher, sujeitar e dominar a terra. E o que é que Deus fez? Deu-lhes aqui um imperativo plural. Deus não disse nem a Eva, para ela dominar ou sujeitar, fosse o que fosse, e Deus não disse a Adão para sujeitar ou dominar, fosse o que fosse. Deus utilizou um plural imperativo. Mas leia comigo capítulo 2 e o versículo 18, que diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idónea para ele. E o versículo 23 e 24 diz que depois então da mulher ser criada, Deus disse, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher. Portanto, diz o versículo 24, o homem apagar-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Repare que o que nós lemos destes três textos aqui é que Deus criou o ser humano, agora, em termos de relação um com o outro, para relações humanas de complementaridade. Eu não estou só a falar-lhe aqui da questão do casamento. Lembre-se de um aspecto muito importante. No relato de Gênesis, Adão e Eva são os únicos seres humanos que existem à face da Terra. Quer dizer que o tipo de relacionamento para o qual Deus os criou e a descrição do relato bíblico ajuda-nos a entender o que Deus pensa para as relações humanas. Obviamente a começar pelas relações homem, mulher, marido e esposa, mas aqui estão tipificadas todas as relações humanas. E o que é que nós encontramos aqui? Relações de complementaridade, não de competição. Deus não deu nenhuma ordem, nem a Adão nem a Eva, para dominarem um sobre o outro, mas para se complementarem. E um fator muito importante é que o Senhor tenha dito a Adão que lhe faria uma ajudadora ou uma companheira que fosse idónea. Uma pequenina nota. O termo hebraico idónea é uma palavra que nós, em português, ou transliteramos como neged. Neged, literalmente, significa estar diante ou à frente. Eu vou-lhe dar um exemplo na Bíblia.
vamos aqui a Êxodo, no capítulo 34, vamos encontrar um outro texto bíblico que utiliza exatamente a mesma palavra. Talvez isto até o possa surpreender, mas é exatamente a mesma palavra num contexto que não tem nada a ver com relações humanas, mas é para entender o que significa neged de facto. Êxodo 34, no versículo 10, disse Deus: eis que eu faço uma aliança e farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Onde é que está aqui a ideia de alguém que é idóneo? É na expressão que nós lemos, é o próprio Deus a dizer que eu farei uma aliança diante de todo o povo. Repara, a palavra diante de, que é em frente de, é a palavra neged. Deus está a utilizar para si próprio e a aliança que Ele promove ou propõe ao seu povo a mesma expressão que no Gênesis encontramos como uma forma de relacionamento entre homem e mulher. Neged, diante de. Isto significa que Deus criou o ser humano para relações de complementaridade. Essa é a ordem estabelecida por Deus. E, finalmente, o último pilar desta ordem inicial encontramos em Gênesis, novamente, no capítulo 2, e vamos ler os versículos 16 e 17. Diz o seguinte: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, a autoridade de Deus é visível. Deus colocou a sua autoridade no jardim, visível onde? Naquela árvore e naquele fruto que eles não podiam tocar. Isto quer dizer que na ordem perfeita estabelecida por Deus, a sua autoridade tem de ser reconhecida e tem que ser aceite de forma autónoma. Qual é o resultado de quem quer viver nesta ordem e de acordo com estes 5 princípios? O resultado foi o que Deus disse quando observou tudo. Tudo feito nesta ordem tudo era muito bom. Agora, lembre-se, nós estamos a tentar entender o grande conflito, recorda-se? O grande conflito com uma grande metanarrativa, a história que nos permite entender as outras histórias. Aquele ai dos que habitam na terra foi dito a propósito de a chegada do diabo à terra. Aquele que lá em Apocalipse 12, que já lemos, também foi descrito como sendo a antiga serpente. Porquê a antiga serpente? Ora, aí está, porque a antiga serpente descreve precisamente a ação do diabo quando ele se introduziu na ordem que Deus estabeleceu e começou a fazer o seu trabalho de grande conflito, que é destabilizar e arrastar pessoas e criaturas, filhos e filhas de Deus, para a sua própria ordem. Ora, a ordem do inimigo de Deus, essa ordem também tem pilares e uma estrutura. Essa estrutura, ela está em total oposição à estrutura que Deus estabeleceu. Poderíamos mesmo dizer que a natureza do grande conflito é desafiar a ordem de Deus. Quer ver como vamos encontrar agora nos capítulos 3 e 4 exatamente a correspondência contrária do inimigo? Vamos então fazer essa viagem. Repare, vamos fazê-la rapidamente. Gênesis capítulo 3 e versículo 1, logo no início. Repare, a serpente, a tal antiga serpente de Gênesis, de Apocalipse. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que é que encontramos aqui? A palavra de Deus é questionada e posta em causa. Neste versículo temos apenas uma pergunta, mas é uma pergunta que serve para questionar a palavra de Deus. Porque Deus tinha dito, não comerás desta árvore. Sempre que a palavra de Deus é questionada e posta em causa, nós estamos no terreno do inimigo, na desordem, do conflito. Agora vamos ao o mesmo segundo pilar ao princípio. Gênesis 3, agora vamos ler os versículos 8 e 9, que dizem: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? O ser humano passou a ter uma relação de desconfiança de Deus e com Deus. É isto que acontece na ordem do grande conflito, na ordem de Satanás. Desconfiança em relação a Deus.
Mas agora vamos ler ainda o capítulo 3, mas nos versículos 17, já depois do pecado consumado, Deus vai anunciar consequências desse pecado. Veja o que vamos encontrar. Versículo 17. E Adão disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher. Deus disse a Adão, repare, foi Deus que disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerias dela. Qual seria o resultado? Não comerás dela, da terra, maldita é a terra por tua causa. E agora veja o versículo 18. Espinhos e cardos também produzirá a terra, e comerás a erva do campo. Veja o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. E vamos ainda ao versículo 21, que diz o seguinte: fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que é que passou a acontecer? O ser humano passa a ter uma relação de luta contra a terra, contra o mundo natural, contra aquilo que eles cuidavam e desfrutavam. Agora eles têm uma relação de luta. A própria existência do ser humano e até as necessidades do ser humano passam a causar morte e destruição ao mundo natural. Repare que foi necessário morrer um animal para que eles tivessem a oportunidade de estarem vestidos. Isto mostra que no reino de Satanás e nos seus pilares, nos seus valores, o ser humano, para existir e suprir as suas necessidades, provoca morte e destruição ao que está à sua volta. Quarto pilar, vamos ler Gênesis, capítulo 3, claro, e agora o versículo 12, veja o que diz. Então disse Adão a Deus: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 16. Diz o Senhor agora a Eva: com dor darás à luz os teus filhos e o teu desejo será para o teu marido. Estamos, portanto, no versículo 16. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E agora no capítulo 4 e no versículo 8, já na história de Abel e Caim, filhos de Adão e Eva, lemos que Caim falou com o seu irmão e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e matou-o. O que é que nós passamos a encontrar? Relações humanas. Repara aqui, todos estes versículos que eu trouxe aqui são versículos relacionados com as relações entre Adão e Eva, entre Eva e o seu marido e entre Abel e Caim. Veja, agora já temos mais seres humanos. Qual é a natureza das relações humanas quando Satanás é quem governa? Competição, acusação, violência, autoridade, desrespeito. Sempre que estes valores se manifestam, num casal, numa família, com os nossos colegas de trabalho, com patrões ou empregados, com amigos, com vizinhos, com seres humanos em geral, as relações no governo de Satanás são baseadas em acusação, competição, desrespeito, desigualdade. E finalmente, Gênesis, no capítulo 3, e os versículos 3 a 5, dão-nos o quadro do último princípio, onde diz que a serpente disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse Eva à serpente, que respondeu então: a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que é que nós encontramos? Que a autoridade de Deus é substituída por uma outra forma de autoridade. Prezado amigo, nota o que lhe vou dizer. Estas 5 características são sempre, quando elas se manifestam, são a evidência do mal. O grande conflito é a luta entre estas duas alternativas. Volte comigo ao Apocalipse e ao capítulo 12, porque agora vamos entender algo muito importante. E este estudo que fizemos vai trazer luz sobre alguma coisa que está em Apocalipse 12, e eu gostava de lhe revelar isto. Vamos ler os versículos 13 e 17, que vêm depois do que lemos há pouco, da tal expressão que ai da terra, porque o diabo vai chegar a vós. Veja o que diz. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. Esta mulher, sabemos que na descrição profética, é o povo de Deus, a sua igreja, aqueles que lhe são fiéis. Ora, Satanás, quando veio para a terra, começou imediatamente a perseguir o povo de Deus. Aquele povo do qual, aliás, surgiria o Filho do Homem, o Messias, o Salvador Jesus.
E o versículo 17 diz que o dragão continua na mesma luta, irou-se contra a mulher, a igreja, o povo de Deus, e foi fazer guerra a quem? Ao remanescente da sua semente, diz aqui a minha tradução, algumas Bíblias dizem o resto da sua semente, e este remanescente que vem do povo de Deus, quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Porquê é que o inimigo, porquê é que Satanás nesta terra está a fazer uma luta contra o povo de Deus? Muito simples. Porque o povo de Deus em qualquer tempo são aqueles que lhe são fiéis. O que é que significa ser um povo fiel a Deus? É um povo que escolhe viver de acordo e o mais possível na sua vida dentro daqueles 5 grandes princípios que são a ordem estabelecida por Deus. Ora, o versículo 17 diz que o povo de Deus, a quem Satanás ataca e quer destruir, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Note o seguinte: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus é uma descrição na linguagem profética dos 5 pontos que nós vimos da ordem que Deus estabeleceu. Esses 5 pontos estão resumidos. É um pouco como os mandamentos que estão resumidos por Jesus em ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Guarda os mandamentos de Deus significa ter em conta a sua palavra e respeitá-la. Estar debaixo da sua autoridade. Significa ter o testemunho de Jesus, que na própria linguagem do Apocalipse é o espírito de profecia. Esse espírito profético que anima a sua igreja e o seu povo são características relacionadas precisamente com o que o Senhor nos tinha revelado, que seria a alternativa. Note bem, eu, ao terminar esta mensagem que lhe proponho esta manhã, quero ajudá-lo a considerar isto, que estas 5 áreas, estes 5 princípios que estão manifestados na vida do povo de Deus, aqueles que Satanás ataca, porquê? Porque esses são os que estão fiéis, são os que ainda estão a procurar e estão a viver nos pilares do reino de Deus, esse Satanás ataca-os. E nós olhamos à nossa volta e o que é que vemos neste mundo? Nós vemos que a direção que este mundo segue, particularmente quando profeticamente entramos no tempo do fim, pode ser resumida da seguinte maneira: a palavra de Deus começou e tem sido fortemente questionada. O que é que eu olho, o que é que eu vejo quando olho à minha volta? Que mesmo no mundo cristão, a palavra de Deus é questionada e desconsiderada. A verdade pura e simples como está escrita é substituída por outras palavras, por outras formas de interpretação e de entendimento. Uma relação de desconfiança com Deus. Note que, particularmente no período após o tempo do fim, com eventos de grande significado à escala global, eventos como os que se passaram na Revolução Francesa e toda uma filosofia humanista que daí derivou, que começa a pôr em causa Deus e a estrutura divina, ou filosofias de natureza naturalista. As próprias teorias de Darwin surgem precisamente a partir do tempo que a Bíblia designa como tempo do fim profético. Repare que desde esse tempo não tem parado de crescer o quê? O ateísmo e todas as filosofias que retiram Deus do cenário. Essas crescem mais hoje do que qualquer outra religião. Em terceiro lugar, a destruição da terra e do mundo. Repare que o ser humano, depois da Revolução Industrial e de novas formas de desenvolvimento que até pareciam que iam ser a solução para todos os problemas, o ser humano começou progressivamente a destruir os recursos desta terra, explora-os contra si próprio para benefício de alguns e a terra geme. E agora note nas relações humanas o que aconteceu. Olhamos à nossa volta e nós vemos crise tremenda no casamento. Nós vemos que as soluções políticas e filosóficas que, especialmente nos últimos 2 séculos, têm surgido, elas aparentam ser soluções políticas para novas formas de organizar o mundo que vão solucionar os problemas do mundo e, na verdade, essas formas de solução só aprofundaram os problemas no mundo e criaram desigualdades no relacionamento entre as pessoas. E, finalmente, a autoridade de Deus, que foi substituída na ordem que se vive neste mundo por autoridades humanas, por instituições que ganharam peso e peso à escala global. Repare que até mesmo a capacidade de uma influência global,
com fenómenos como a globalização ou a comunicação fácil que nos permite chegar a todo o mundo ao mesmo tempo, criaram as condições para que as forças humanas e a autoridade humana se sobrepusesse e de que maneira à autoridade de Deus. Sim, o grande conflito é tão real que não é uma coisa apenas que se passou há milhares de anos atrás no céu. Nós olhamos à nossa volta, olhamos para os últimos 100, 200 anos da história desta terra e vemos como ela segue um percurso de aprofundamento desta alternativa que Satanás veio instalar nesta terra para desafiar o seu povo. E olhamos em frente e só temos uma alternativa. O mundo vai continuar, prezado amigo, note bem, o mundo vai continuar a desafiar os instrumentos e os pilares que Deus nos deixou. A única forma de nós podermos mantermos-nos firmes como povo de Deus é ter consciência que o Senhor Jesus virá em breve. E que a volta de Jesus está claramente revelada como sendo a solução para estes problemas que o mundo vive. Não pense que haverá filosofias, políticas, experiências, organizações humanas que vão resolver os problemas que derivam da ação do inimigo, criando as condições nesta terra para que até o povo de Deus se afaste destes pilares que Deus criou e estruturou para nós. Não tem que ser o seu caso nem o meu. Nós podemos ficar firmes, porque Satanás vai lutar contra o seu remanescente, quer dizer, o seu povo verdadeiro, mas não vai vencer, porque o povo do Senhor está firmado na sua palavra, na autoridade de Deus, em criar relações estáveis e divinas com os seus semelhantes. O povo de Deus usa os recursos de maneira sábia, porque está neste mundo com um propósito e uma visão. Vou manter-me fiel ao Senhor, sejam quais forem os conflitos e as pressões, até que Jesus venha. Que Deus o abençoe, que Deus mantenha a sua vida firme, a sua igreja firme. Se deseja conhecer mais, porventura, desta estrutura e sente que tem estado fora deste plano, volte ou aceite esta mensagem na sua vida. Contacte, eu desafio, se é o seu caso, contacte a Novo Tempo, tem os nossos contactos. Nós estaremos à sua disposição precisamente para o ajudar a descobrir e a fortalecer a sua vida nestes grandes princípios, porque nós temos a chave dos mistérios do céu e da terra, a palavra do Senhor. E ela ajuda-nos a viver nos grandes conflitos desta vida e a sairmos deles vitoriosos. Que Deus o abençoe.